Ontem nós mostramos nesse programa algumas falas, inclusive de petistas em ataques frontais ao STF que ficaram impunes. Mas não foram apenas eles que fizeram esses ataques. Vamos relembrar mais um caso hoje. O da deputada Joyce Hasselmann, que falou em vídeo de 2019 sobre intervenção do Supremo e no Exército. Vamos relembrar então Joyce retornando então ao PT e seus asseclas. Relembramos um ataque direto. Vamos lá. Se isso acontecer, minha gente, se o Supremo continuar com isso, quem vai pedir o artigo 142 sou eu, nas ruas com vocês. Se o Supremo continuar causando essa insegurança jurídica, jogando contra a nação, jogando contra a Lava Jato, jogando contra o povo brasileiro, quem vai defender o artigo 142 sou eu. Não há a menor possibilidade da nação engolir quieta o ativismo jurídico e o legislar porco que o Supremo está fazendo. O Supremo Tribunal Federal está criando um legislativo porco, mais porco do que esse que nós já temos. Toffoli, advogado do PT. Gilmar Mendes, traidor da pátria. Gilmar Mendes, traidor da pátria, que defendia a lei, a justiça, a prisão em segunda instância, a ordem e a moral, até que a Lava Jato chegasse a seus amigos, seus comparsas, cupinchas, colegas, o que você quiser. Todo mundo sabe que a Aécio e o Gilmar são assim. Todo mundo sabe que Temer e Gilmar são assim. Lewandowski, parceiro de Lula, amigo de muito tempo. Dona Marisa Letícia tinha íntimas relações com a família de Lewandowski. Da casa de Lula. Da casa de Lula. Nós temos esse trio debochando da nação brasileira. Chega. Chega. Essa palhaçada tem que acabar. Essa palhaçada tem que acabar. Porque se continuar desse jeito, até esse momento, relutou em falar numa intervenção do Exército, vai falar. Entre eles eu. Entre eles eu. Se o Supremo continuar agindo como está, o Supremo tem que ser dissolvido. Lamento. Mas se os outros ministros não têm força para segurar esse trio pró-Lula, pró-impunidade, pró-PT, pró-corruptos, pró-Aécio, se os outros ministros do Supremo não têm força para segurar esses três que estão deixando todos de joelhos, então não servem para nada. Se isso acontecer, minha gente... Muito bem, colocamos aí então Joyce Hasselmann, né? Ontem fez críticas a nós aí, porque até estávamos falando contra a prisão do deputado, coerente, né? Porque a internet não perdoa. Agora, eu queria convidar o ministro Alexandre de Moraes a prender também, porque disse que ele criou o flagrante eterno, né? Havendo vídeo da internet, está caracterizado o flagrante. Está aí o vídeo. Manda prender. Prende o Lula, aqueles que a gente mostrou ontem. Seja coerente, ministro. Tá aí, ó. Quer fechar o Supremo. Antes, né? Agora ela dá as explicações dela e tal, mas aí. Tá? Nesta fase, queria fechar o Supremo. E agora nós vamos retornar ao PT e também os seus asseclas. Vamos relembrar agora um ataque direto ao ministro do STF. Foi em 6 de abril de 2018. O prédio onde fica o apartamento da então presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Carmen Lúcia, em Belo Horizonte, foi atacado por manifestantes do MST e do Levante Popular da Juventude. Os dois movimentos compartilharam orgulhosos registros do vandalismo em suas páginas no Facebook. E você, Ana Paula, é a análise agora da ministra Carmen Lúcia, aquele ataque que ocorreu em Belo Horizonte. E da Joyce também. Pois é, né, Marcelo? A gente continua vendo aí um peso, duas medidas. A gente tá... Eu confesso que eu estou muito assustada, viu, Marcelo? Porque os desmandos que a corte mais alta do país aí anda colocando aí de uma maneira muito direta, né, no nosso cotidiano, a gente não sabe muito para onde correr, né? O Rui Barbosa dizia, né, que a pior ditadura é a ditadura do judiciário,
E eu estou muito assustada, porque ao mesmo tempo que a gente está assustada com tudo isso que está acontecendo, né, essas inconstitucionalidades todas, essas ilegalidades todas compartilhadas aí por juristas sérios que não têm afiliação político-partidária com nenhum movimento, nem petista, nem bolsonarista, isso tudo aí é muito preocupante. Agora, um ponto interessante desse evento todo, de tudo isso que está acontecendo, principalmente também até dessa hipocrisia, a gente está ouvindo durante tanto tempo, né, um lado aí demonizando o Supremo, pedindo o fechamento aí do Supremo, porque aqui nós criticamos o Supremo não como instituição, a gente sempre deixa muito claro que nós criticamos bastante esta composição do Supremo Tribunal Federal, esta composição que hoje deveria salvaguardar a nossa Constituição e que não o faz. Essa Constituição preocupa muito. O interessante disso tudo também, que eu acho que a gente podia trazer aqui também, em relação o Bolsonaro anda quieto, né? Ele ainda não se manifestou em relação aí a um soldado do bolsonarismo. O deputado Daniel Silveira é conhecido como um soldado aí do bolsonarismo. E o presidente ainda não se manifestou em relação a essa prisão ilegal e nada que arremeta à esfera desse evento. Mas o interessante, Matos, é que as redes sociais aí, elas não estão caladas, elas continuam questionando bastante, não o presidente, até colocam o presidente aí, muita gente fala que tudo que acontece, qualquer coisa quente nas redes é sempre uma incitação por parte dos filhos do presidente ou do presidente, e a gente não viu isso até agora, nem incitação do presidente ou dos filhos, nem da defesa do deputado Daniel Silveira, mas a gente vê as redes sociais aí completamente chocadas e defendendo não o deputado em si, ou a fala dele em si, ou o vídeo, mas defendendo o respeito absoluto à Constituição que a gente está vendo aí à luz do dia, que não está acontecendo pela corte mais alta do nosso país, que nós deveríamos confiar exatamente essa segurança jurídica e que hoje a gente não tem. Então, eu acho que dentro disso tudo aí a gente acaba vendo que o brasileiro caminha para uma maturidade política, independentemente de quem esteja na presidência, e a olhar, o brasileiro está começando a olhar para as instituições como elas devem ser e como elas estão escritas na Constituição que seja. E você, Zé Maria, e esses episódios que nós trouxemos aqui nos Pingos nos Is? Pois é, olha, Marcelo, vamos dividir, eu não comentei outros assuntos que foram colocados aí na mesa, mas assim, primeiro, prerrogativa parlamentar. Elas eram bem maiores, a imunidade parlamentar era total, foi diminuindo até ficar sob os cuidados do Supremo, mas o Supremo precisava pedir autorização do Congresso Nacional para iniciar um processo contra um parlamentar. Geralmente o Supremo pedia e o Congresso não se reunia e não autorizava. Aí não havia. Até que um deputado, o Talvani Albuquerque, cerrou um adversário político com a motosserra. Cerrou ao meio, ele vivo. O Congresso, então, em vez de autorizar o Supremo a processar, preferiu caçar o deputado a fazer aliás, é o Hildebrando Pascoal, né? O Talvani é outro caso. O Hildebrando Pascoal, ele era coronel da Polícia Militar. E aí o que aconteceu? Houve mudanças no regimento e as imunidades parlamentares foram sendo reduzidas, né? E ficaram duas, palavra e voto. E total, como ensinou o Alexandre de Moraes, professor. Por que isso? Você imagina se um discurso no plenário da Câmara dos Deputados atingir a Bolsa de Valores e levar empresas a levarem prejuízo e a empresa decidir que levou prejuízo por conta de um discurso de um deputado no plenário, né? Isso aí da área civil. E fora a área penal. E também voto. Há que se ter segurança de votos, como tem o juiz, né? A garantia de sentença, que não pode ser julgado quanto à sentença. E aí eu volto à questão. As imunidades parlamentares
elas foram criadas e recepcionadas em todas as constituições para proteger o povo, proteger a sociedade, não o direito individual do deputado. E aí os deputados roubaram essa imunidade parlamentar para defender-se de processos próprios, pessoais, né? E agora ficou pelo menos essas duas, de palavra e voto, que eu defendo, essas duas imunidades parlamentares. Aquela imunidade total não, já caiu. Aos ministros do Supremo também existem garantias. A estabilidade, irredutibilidade salarial, aposentadoria integral, eles não podem ser demitidos e ficam até os 75 anos. Isso não é que ele foi ungido pela mão de Deus e ganhou essa diferença do trabalhador comum. É porque ele lida exatamente com pressões. Então ele tem as prerrogativas de ministros para aguentar essas críticas e pressões e agir exatamente segundo a sua própria consciência. Eu uso essa palavra porque no governo Fernando Henrique, durante uma coletiva de imprensa transmitida por todos os veículos, ele estava em guerra com o senador Antônio Carlos Magalhães, que era muito forte, poderoso no Congresso, e eu perguntei a queima-roupa ao presidente Fernando Henrique: o senhor tem medo do ACM? E ele me responde: nunca esqueci. Olha, Zé Maria, ninguém constrange o presidente da República senão a sua própria consciência. E é assim, tem que ser assim. Ninguém constrange o ministro do Supremo senão a sua própria consciência. Não precisa ficar com medinho. Fulano fez pressão. Não adianta pressão, porque o ministro tem as suas garantias. Então isso é sobre a imunidade parlamentar. Sobre prisão, é uma decisão tão radical dentre as radicalidades na justiça que a própria Constituição admite o habeas corpus em qualquer circunstância, ou seja, numa cadeia alguém pode assinar um habeas corpus num guardanapo e não precisa ser advogado. O juiz é obrigado a despachar. Então, de tamanha importância aí da liberdade. E por último, o próprio Supremo decidiu que só pode haver a prisão em condenação de última instância, ou seja, depois do transitado em julgado. Foi um debate sobre Lula, mas o Supremo decidiu. O deputado Daniel Silveira não tem um processo transitado em julgado e ele foi preso pelo Supremo Tribunal Federal, para você ver as incoerências, né? Agora, sobre esses ataques anteriores a ministros do Supremo Tribunal Federal, são muito comuns, aconteceram durante toda a história. A gente vê lá o PT fez isso, o Damus, que era presidente da Ordem dos Advogados do Brasil do Rio de Janeiro, por último essa deputada aí, enfim, vários fizeram ataques ao Supremo Tribunal Federal. Há aqui a clara indicação de que, na verdade, é um basta o Supremo dizendo: olha, não vamos tolerar esse tipo de procedimento. E um recado direto ao presidente Jair Bolsonaro. Hoje, o presidente da Câmara esteve com o presidente Jair Bolsonaro, o presidente Arthur Lira. E ali eles falaram exatamente sobre o que está acontecendo, né, nessa decisão da Câmara sobre o Daniel. E o presidente foi aconselhado exatamente a ficar distante, deve ficar distante. Ele deve falar por último, quando essa situação estiver resolvida. Mas politicamente já estão entendendo aqui como um recado claro ao presidente essa decisão estranha e esquisita, por isso nós estranhamos contra o deputado Daniel Silveira.